Agora eu quero só dizer que eu fui vereador por 2 mandatos e presidente da União dos Vereadores do Ceará. E eu já tive a oportunidade de me deparar naquela época de um vereador que chegou a reclamar na UVC dizendo o seguinte: doutor, estou há 3 meses sem receber o salário, minha remuneração como vereador. Por quê? Porque o prefeito só paga se for na casa dele. Eu sou oposição a ele, eu não posso entrar na casa dele, que ele me bota para fora. Então, assim, da mesma forma que a Câmara é refém do prefeito, o prefeito fica refém da Câmara, enfim, e a gente sabe disso. E, logicamente, não poderia jamais de dar um valor também ao legislativo, tanto municipal, estadual como federal, inclusive dizer que a nossa produção legislativa é muito grande, tanto a nível municipal, estadual quanto federal. Logicamente que nós temos alguns equívocos na qualidade dessa produção legislativa, né? E, assim, até já para fazer aqui uma intervençãozinha rápida, e inclusive quero salientar que perguntei ao Dr. Castelo antes, até pela maior experiência, maior maturidade dele, se ele queria se manifestar, jamais iria manifestar sem essa autorização dele, mas ele disse que não teria nenhuma manifestação. Mas o que falta também no país é a questão da cidadania e do amor à pátria. Nós vemos que os americanos botam as bandeiras na frente da casa deles e se alguém quebra um telefone comunitário lá, em 2 minutos chega a polícia, porque eles avisam, se eles veem alguma coisa errada, eles avisam, né? Então, é um pouco diferente do sentimento aqui do brasileiro, que eu acredito e tenho certeza que está mudando esse pensamento do brasileiro. Inclusive tive a oportunidade de ver muito tempo atrás na Bahia, eu disse, aqui não tem telefone comunitário? Eu disse, não, porque a gente tira aqui na época do carnaval, porque quebram todos os telefones. Como é que pode? Nós brasileiros quebrando os nossos telefones comunitários, quem paga somos nós mesmos, né? Então, eu acredito que está faltando também aquela matéria que nós tínhamos na escola, o SPB, Organização Social, né? Política Brasileira, não tem mais, mas antigamente a gente tinha esse OSPB e que a gente pensava que não valia para nada na época que estudava, mas vale para muita coisa, inclusive para a questão da cidadania, né? Tem muita gente que não é dessa época aí, eu vi uns risos aí que talvez não pegaram nem a OSPB na faculdade, no colégio, né? A outra, eu acho que é uma solução para isso, e nós estamos caminhando para essa solução, escola de governo, né? Hoje, a cada dia a gente está observando que está sendo dado mais importância à escola de governo, porque mudam-se os prefeitos, governadores, presidente da República, mas os funcionários públicos que estão lá, que fizeram concurso, que na teoria, e eu quero acreditar também que é verdade isso, amam aquele órgão que fazem parte e lutam por ele e jamais permitem as improbidades que são causadas naqueles gestores que são passageiros, né? Que também não quero tirar o mérito porque a população é quem escolhe, então tem a representatividade da população, mas que essas escolas de governo sejam também levadas para os gestores. Ou seja, daqui a um tempo nós veremos que uma das condições para se candidatar vai também ser ter passado pela escola de governo, até para que não tenha uma noção de como administrar. Como eu disse, me deparei também com alguns colegas vereadores à época que infelizmente não sabiam escrever o nome, e inclusive eu me deparei com um presidente de Câmara que sempre estava com a filha ao lado e eu não entendia, ele entregava um papel a ele e disse, minha filha aqui, porque ele não sabia ler. Infelizmente eu me deparei com uma situação dessa e ele era presidente da Câmara Municipal daquele município. A evolução na nossa legislação eleitoral, né? Eu fui candidato ainda com a cédula. Vocês não imaginam como era a eleição com cédula eleitoral. E aí eu peguei exatamente a transição da urna eletrônica, que é um exemplo não só aqui no país, mas no mundo inteiro, a forma de nós fazermos a eleição 1000 vezes melhor do que os Estados Unidos, do que a Europa, do que em todo canto do mundo. Nosso é um exemplo. E que com a lei da ficha limpa também nós estaremos sendo exemplo. E também o papel dos tribunais regionais eleitorais, e alguns em vanguarda, que o daqui do Ceará, inclusive nessa lei da ficha limpa, foi um dos tribunais também que foi inclusive citado a nível nacional, em Veja, na imprensa nacional.
A questão também que eu queria já jogar aqui, doutor Djalma Pinto, meu professor, meu advogado, meu assim, ídolo na legislação eleitoral, na defesa, na advocacia eleitoral, mas eu queria colocar aqui uma situação, o seguinte: o Tribunal de Contas, ele na realidade é um órgão consultivo, inclusive era o conselho e virou tribunal, não era um julgamento e sim um parecer. O Tribunal de Contas emitia um parecer, né? Então assim, não é um órgão jurisdicional, não é? Assim, ele é um órgão administrativo, é um órgão de assessoria ao legislativo. Então assim, essa valoração que, inclusive a lei da ficha limpa, porque não deixa de ser um órgão colegiado, nós nos deparamos lá no TRE com um caso, que eram 3 conselheiros do Tribunal de Contas do município julgando um caso, um se deu por impedido, então o colegiado era de 2, né? Então o colegiado, os 2 conselheiros que desaprovaram a conta de um certo candidato. Então essa questão da valoração que está sendo dada para isso. Me desculpem por ter me alongado demais e desculpa também a organização, já que já me deu aqui 1 minuto para encerrar o quadro, mas eu vou pedir uns 10 minutos mais, 1 minuto para cada pergunta e o restante... O vereador me permite fazer uma pergunta? Não, então vamos fazer o seguinte... O caso declarou com questão... Tá, mas a gente faz daqui a pouco, né? Porque já tem 3, cadê o... Pronto, já tem 3. Vamos fazer 1 minuto aqui para cada um e depois o doutor Djalma Pinto responde e depois nós conversamos aqui e continuamos, né? Nós 3 aqui. Então... Boa tarde a todos. Se identifica para a filmagem, né? Doutor Cid, doutor Djalma, meu nome é Johnson, eu sou de Quixadá, milito lá nessa área eleitoral. E, doutor Djalma, surgiu uma dúvida em relação à aplicabilidade dessa lei 135, porque na maioria dos artigos ela fala que basta apenas ter uma decisão de órgão colegiado. E a dúvida é em relação ao artigo 26C, que foi incluído na 6490. Diz lá nesse artigo que o órgão colegiado que vai decidir sobre determinado registro de candidatura pode, através de uma cautelar, suspender a decisão do outro órgão colegiado da qual o cidadão se tornou inelegível. Ou seja, vamos supor, o vereador foi julgado no TJ e o juiz local cassou o registro da candidatura, mas o TRE concedeu. Então, essa questão que, no meu entender, deixa uma insegurança, porque não basta apenas ter a decisão do órgão colegiado, porque o outro órgão pode suspender e aí o cidadão fica elegível e vai para a campanha e de certa forma fica essa dúvida e eu gostaria que o doutor Djalma nos respondesse. Eu quero porque essa aqui é complicada, não sei. É o seguinte, é porque o órgão colegiado ele gera inelegibilidade, mas como a decisão não transitou em julgado, esse é que é o sentido da lei lá do dispositivo que ele se referiu. Como houve a inovação, que é antigamente era só uma condenação transitada em julgado, aí não tinha problema nenhum. Como agora a inelegibilidade decorre da condenação imposta por órgão judicial colegiado, significa dizer que a decisão não transitou em julgado. Ora, se a decisão não transitou em julgado, o recurso que o cidadão interpuser vai gerar 2 situações, ou de confirmação da sua condenação ou de absolvição. Então, o que foi que o legislador fez para não ser injusto? Ele permitiu que naqueles casos em que a decisão não transitou em julgado, a parte prejudicada recorra daquela decisão do órgão colegiado que gerou a sua inelegibilidade e que postule, por ocasião da apresentação do recurso sob pena de preclusão, postule um efeito suspensivo àquele recurso para suspender a sua inelegibilidade. Então, é uma situação absolutamente justa. Por quê? Porque todos nós somos humanos, erramos. Então, pode ser que o órgão judicial colegiado tenha errado. E para preservar o direito à postulação do mandato, é que a lei fez essa ressalva. Viu, Júlio? Inclusive, tivemos casos no TRE, agora nas últimas eleições. Esses casos, né, que havia uma decisão do TCM, por exemplo, e na Justiça o candidato conseguiu um efeito suspensivo, um liminar, suspendendo aquela decisão do TCM. Então, o seu registro pôde ter sido feito, inclusive, se houvesse a cassação, aí modificaria os efeitos. Boa tarde a todos. Doutor Gel, meu nome é Ideia, sou vereador em Itapajé e sou advogado.
Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: o cidadão teve, o presidente da Câmara teve as contas desaprovadas, o ministro Rochinha, sem improbidade e sem vício. Isso em 2007. Ele foi à Justiça, conseguiu eliminar e foi candidato, foi eleito. Depois que assumiu, houve o arquivamento do processo. Se precisa ele ir novamente à Justiça, que ele conseguiu eliminar naquela época. E que outro caso que o processo também não foi julgado, mas que ele também foi, são os dois. E queria também saber do senhor, o secretário de Educação do município, as contas foram desaprovadas e lá constam 7 itens, todos com improbidades. Ele entrou com recurso de reconsideração, foi reconsiderado apenas um item no que se diz respeito à redução da multa. E ele entrou com os memoriais. Se esses memoriais modificam essa decisão e se ele está inelegível. Em primeiro lugar, a decisão do Tribunal de Contas tem que ser definitiva. Se couber recurso de reconsideração ou embargo de declaração, se não for decisão definitiva, não gera inelegibilidade. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com relação ao presidente da Câmara. O presidente da Câmara ingressou com uma ação judicial contra a desaprovação da sua conta. Ele recebeu a liminar. Essa liminar foi cassada. Se a liminar for cassada, aí a inelegibilidade dele vai ser de 8 anos a contar do ano de 2007. Se a liminar foi ratificada, essa inelegibilidade desapareceu, inclusive para essa eleição. Boa tarde a todos. Eu sou Luiz Luciano, presidente da Câmara Municipal de Várzea Alegre. Doutor Djalma, até hoje eu entendi que quem é competente para julgar as contas do prefeito é a Câmara Municipal. Então, entendo também que, com relação às contas do prefeito, o TCM apenas opina, ele não julga. Se o TCM deu parecer favorável, a Câmara só poderá julgar contrariando esse parecer com 2/3 dos seus componentes. Da mesma forma, quando o TCM dá parecer contrário à aprovação. Pelo que a posição de Vossa Excelência, eu entendi que não há mais necessidade da Câmara julgar. Porque aquele parecer opinativo passou a ser impositivo. É assim? O problema é o seguinte: no primeiro momento, o tribunal disse aqui, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a informação, o conteúdo da informação do parecer, mesmo admitindo que fosse parecer, se ele dizia, por exemplo, o prefeito foi construir um hospital no distrito tal, os técnicos do TCM chegaram lá no distrito, não existiu hospital. O Tribunal Superior Eleitoral entendia que aquela informação contida no parecer do TCM, configuradora de uma improbidade dolosa, de uma irregularidade sancionável, gerava a inelegibilidade. Essa questão Barreto, o deputado federal, foi até prefeito lá de Aracaju. Então, esse processo foi para o Supremo. E o Supremo, então, foi quem consagrou o entendimento de que as contas do prefeito são julgadas pela Câmara, interpretando lá o artigo 71 da Constituição. Qual é o problema? É que essa lei complementar veio agora e diz que o próprio mandatário eleito, o prefeito, ele também pode ser julgado, deve ser julgado pelo Tribunal de Contas. Aí é que está o problema. Então o Supremo vai agora examinar a questão se essa opinião do TCM, que contém informação noticiadora ou comprovadora de irregularidade sanável, se ela pode ser desconstituída pela manifestação política da Câmara. Entendeu? Essa é que vai ser a questão. Se você disser, e aí, você vai em qual posição? Eu vou ser certo com você. A minha posição é, se estiver tipificada a irregularidade insanável, o cidadão foi construir o hospital, não construiu o hospital, está documentado aquilo, está aprovado, não tem como a Câmara desconstituir. Ela pode dar um parecer dizendo que aprova aquelas contas, mas na minha avaliação, pela improbidade configurada e demonstrada, essa situação
deveria repercutir na elegibilidade, viu, vereador? Minha posição pessoal. Aí o Supremo vai dizer, mas eu como cidadão, como uma pessoa que vejo que a Constituição consagra no artigo 37 o princípio da moralidade, no artigo 14, parágrafo 9 da vida pregressa compatível com a magnitude da representação popular, na minha avaliação, se estiver provado, aí é que eu fico sempre nessa linha. Até acho, doutor Cid, que o Tribunal Regional Eleitoral pode, se não estiver configurada a irregularidade atestada pelo Tribunal de Contas e também chancelada pela Câmara, se o fato realmente não tipificar um ato de improbidade doloso, for uma mera tecnia, eu acho, defendo transientemente que o tribunal pode considerar elegível aquele cidadão, independentemente de ação que ele tenha proposta, que ele tenha ou não proposta, ação proposta para suspender a sua inelegibilidade. Por quê? Porque nós temos que tratar com fato, matéria fática. Está aprovado? Está. Não está aprovado? Vamos ver chifre de cabeça de cavalo. Essa é a minha opinião. Respeito as opiniões em contrário. Inclusive sou vencido nesse ponto, porque sempre achei que o Supremo não devia atribuir essa competência ou subtrair totalmente a eficácia daquele parecer quando estava respaldado em prova robusta do fato.